eu não só acho que Bolsonaro vai acabar preso, como eu desejo que Bolsonaro acabe preso. Alguma justiça tem que haver para tudo que Bolsonaro perpetrou como presidente e antes como deputado federal. Né? É, essa adulteração de documentos públicos é uma prática da família Bolsonaro. Quando ocorreu o episódio, no dia 17 de abril, que era o golpe contra Dilma, né, travestido de impeachment, disfarçado de impeachment, não vou usar a palavra travestido para não estigmatizar as pessoas travestis, quando aconteceu o golpe disfarçado de impeachment, naquela noite que Bolsonaro me insultou e dedicou, antes de me insultar, ele dedicou o voto dele a um torturador, ao torturador da presidenta Dilma, naquela noite eu fui tomado de uma indignação e de. Não era gota d'água para mim, foram 8 anos que eu estava sob o assédio, o assédio permanente daquele sujeito na Câmara, sendo ofendido nas comissões. Você sabe disso, Thales, que você cobria a Câmara e você pode confirmar aqui que eu não estou mentindo. Então, naquela noite, foi a gota d'água e eu cuspi na cara de Bolsonaro. Aliás, não me arrependo de jeito nenhum de ter feito isso, porque foi, para mim, o único gesto de dignidade naquela noite, foi esse. E então, o que aconteceu? O filho de Bolsonaro pegou as câmeras, pegou as imagens do plenário da Câmara. Essas imagens são documentos públicos, são geradas como documentos públicos, como documentos das sessões, como atas audiovisuais das sessões. Eles pegaram essas imagens e adulteraram criminosamente, de modo a sugerir que eu havia planejado o cuspe e não de que eu tinha reagido a um insulto de Bolsonaro. E me levou ao Conselho de Ética com base nessas imagens adulteradas. E o Conselho de Ética, não só o Conselho de Ética, como a Corregedoria, aceitaram a fraude. Porque naquele momento o corregedor e o presidente do Conselho de Ética eram ambos golpistas, ambos queriam tirar a Dilma do poder e naquele momento aceitaram uma fraude, um documento fraudado, para me colocar no Conselho de Ética. Eu consegui provar que o documento era fraudado porque eu pedi uma perícia à Polícia Civil do DF. E a Polícia Civil do DF comprovou a fraude na sequência de imagens. Ou seja, fraudar documentos é algo que a família Bolsonaro faz. Então, ele fez agora. E esse crime de fraudar os cartões de vacina, né, digamos, é o crime menor, por meio do qual o ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal está tentando chegar a ele, porque, na verdade, ele fraudou, a gente não pode esquecer que ele fraudou esses documentos para conseguir entrar nos Estados Unidos e está fora do Brasil quando acontecesse a tentativa de golpe no 8 de janeiro. É importante lembrar que fraudar cartões de vacina, como bem lembrou o ministro Flávio Dino, é um ato de corrupção à saúde pública, né? E isso é muito grave, porque a postura anti-vacina dele já era gravíssima, já colocava em risco muitas pessoas. O comportamento dele anti-vacina levou à morte muita gente que acreditava nele, que não tomou a vacina e que se infectou de Covid e morreu. Ou seja, ele tem que ser responsabilizado por essas mortes. 570 crianças e Yanomamis morreram por causa da gestão do governo Bolsonaro, né? Então, sim, mais que achar que Bolsonaro vai para a cadeia, eu espero que Bolsonaro vá para a cadeia, e quando Bolsonaro for para a cadeia, sim, eu e muito mais gente vamos nos sentir livres, porque a gente desbaratar um pouco essa seita que se organizou em torno dele. Ontem eu tive a sensação de que a justiça começava a acontecer. Assim, eu não celebrei no Twitter, eu não escrevi grande dia, porque eu só vou escrever grande dia, como ele fez no dia em que eu saí do Brasil, né, no dia em que foi anunciado que eu estava exilado, né, que me exilei por causa das violências. Ele, no Twitter dele, escreveu o grande dia. Eu não escrevi, porque o grande dia eu só vou escrever quando ele for para a prisão. Quando ele e o filho dele, o Carlos Bolsonaro, que é um dos artífices dessa máquina de assassinar reputações e propagar mentiras, for para a cadeia. Nesse dia eu vou escrever. Mas eu fiquei contente e eu voltei a acreditar nas instituições do meu país. Né? Saber que a Polícia Federal conduziu essa investigação, está conduzindo, me deu uma alegria de que a Polícia Federal está voltando a ser republicana. Né? E isso me deixou contente. E ademais disso, né? Desculpa, eu estou incorporando algumas expressões. Além disso, tem uma satisfação pessoal minha, porque o Bolsonaro ele me transformou num opositor dele sem que eu quisesse, né? Sem que eu tivesse escolhido isso. Ele, na verdade, criou uma oposição entre mim e ele durante o período que eu estive na Câmara, que não é um desejo meu, porque eu não acho que esse sujeito esteja num nível para eu debater, esteja no nível para ser meu contraponto. Ele é asqueroso, ele é um escroque, ele é mentiroso, ele é mafioso, ele não sabe articular uma frase, uma oração subordinada, ele não tem repertório, ele nunca chegou perto de um livro. Ou seja, não era um sujeito nunca para discutir comigo, mas ele forçava essa barra porque ele contou com homofobia para isso, né? Ele contava com homofobia, inclusive, da imprensa para isso. Boa pergunta, Chico. Sabe que todo mundo que está na política, acompanha a política, ou chega ao Congresso Nacional, repete uma máxima do finado Ulisses Guimarães, né? De que se você não está gostando desse Congresso, você acha que essa legislatura é ruim, espere pela outra. Então, ele tinha essa perspectiva pessimista em relação ao Congresso Nacional.
Eu ao contrário, assim, eu sou uma pessoa que a minha concepção de política, eu já disse isso no documentário Entre os Homens de Bem, que é um documentário que foi lançado em 2015, que eu recomendo que as pessoas assistam, porque esse documentário que foi lançado em 2015, ele é o prólogo da desgraça, né? Ele é anterior à Democracia em Vertigem, e ele é o prólogo da desgraça, e ele mostra a ascensão e os métodos da extrema-direita já naquele momento. Então, nesse documentário, eu cito a Hannah Arendt falando sobre qual é sua concepção de política, e essa é a minha concepção de política. Política, para mim, deveria ser a fonte da vida boa. Porque a política deveria ser a mesa de negociação dos diferentes conflitos para dali nascer um consenso para o bem de todo mundo. Isso deveria ser a política. E a política, para ser a fonte da vida boa, pressupõe que você trabalhe com fatos, pressupõe que você trabalhe com argumentos, com conhecimento, né? Que você partilhe o mundo comum dos fatos. Quando isso desaparece, quando o mundo comum desaparece, o mundo comum dos fatos desaparece em nome das versões pessoais, em nome dos preconceitos, e isso tem acontecido nos últimos anos por causa das mídias sociais, das big techs, a política, como fonte da vida boa, se deteriora. Então, no Brasil, o Congresso Nacional não constitui, não pratica, com as exceções de sempre. Então, vou dizer assim, nós temos ali 200 deputados, mais ou menos 200 deputadas e deputados que são decentes. Dentre esses decentes, tem muitos bons, pessoas muito bem preparadas, muito boas e tal. E tem 300 picaretas, né? 300 picaretas ou charlatães, mentirosos, que estão ali para servir aos interesses privados, aos interesses oligárquicos, aos interesses de corporações que financiaram suas campanhas e por aí vai. Então, nesse sentido, esse Congresso não consegue fazer da política a fonte da vida boa, senão a fonte da vida boa para si, para eles, né? Lula acabou ressuscitando um cadáver, um zumbi que estava no Senado, porque o Moro se elegeu senador, mas estava lá no baixo clero do Senado, no ostracismo, que é um outro que não consegue desenvolver um discurso público, né? Não tem conhecimento, é pobre de repertório, enfim, faz essa política rasteira que ele fazia como era juiz. E Lula, então, ao se referir a Sérgio Moro, Lula trouxe esse cara de volta, deu a vocês, da imprensa, o gancho que vocês precisavam para, uma vez mais, trazer Moro para a arena pública. E aí, Paulo Coelho ficou puto da vida com isso, e fez esse comentário. Porque ele já estava decepcionado. Então eu disse, calma, Paulo, calma, é o começo do governo, né? E a gente não pode achar que também, ao longo desse tempo, Lula não vai cometer outros deslizes, vai cometer, provavelmente vai cometer, e que bom que a gente vai poder criticar ele, que bom que a gente tem liberdade para criticar o presidente da República, que bom que o presidente da República tem ou deveria ter oposição. E eu acho que ele deve ter oposição. Mas o que tem acontecido agora não é uma oposição. O presidente tem inimigos, pessoas que se comportam não como adversários políticos, mas como inimigos. Então, já que você quer que eu fale, eu vou dizer, o Roberto Campos Neto é um inimigo do governo Lula, né? Ele está utilizando a autonomia do Banco Central para sabotar a política econômica do governo Lula. Então, isso para mim já é muito grave, certo? Gravíssimo. Esse é um inimigo. O outro inimigo é a difamação. É que o presidente, há um monitoramento do que fala o presidente para pegar qualquer deslize dele, qualquer coisa que ele fale para transformar numa tempestade e baixar a popularidade dele. Isso também não é muito honesto, né? Então, numa democracia, a gente espera que haja oposição, a gente quer que tenha oposição, o governo merece ser criticado. Eu acho que é absolutamente possível uma pessoa estar no governo e discordar, por exemplo, dentro do próprio governo, e se discordar ao ponto de precisar sair, também é legítimo, isso acontece muito, pode acontecer, entendeu? Agora, quando, em vez disso, de uma oposição saudável, você tem uma difamação permanente do presidente da República, ininterrupta, somado a uma sabotagem financeira da sua política econômica, aí a gente já tem outra coisa.